Bem-vindo de volta à nossa meditação. Vamos juntos meditar no Evangelho de João. Você sabe que o Evangelho de João, ele tem 21 capítulos. E nós estaremos aqui meditando nesses capítulos e trazendo a revelação de Deus para a nossa vida e trazendo aquilo que o Espírito Santo ele quer mostrar para cada um de nós. Tá? No vídeo passado, nós lemos o capítulo 1 do Evangelho de João e ele termina de Jesus dizendo: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos dos homens. Jesus fazendo aqui a alusão do céu aberto e a bênção dele subindo e descendo, né? Faz lembrar o sonho de Jacó. Lembra que Jacó teve um sonho quando ele fugiu da casa de seu pai? Ele ali deita a cabeça na pedra e ele vê o céu aberto, Deus lá no topo e os anjos subindo e descendo. Mas hoje nós vamos meditar no capítulo 2 do Evangelho de João, que tem ali o primeiro milagre feito pelo Senhor Jesus, transformando a água em vinho. Você vê que esse milagre, ele mostra que o Senhor Jesus ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele mostra a sua identidade divina, né? Mostra que Jesus tem o poder da transformação dos elementos, da natureza. Vamos ver mais sobre esse assunto. Pega a sua Bíblia, vamos continuar com a nossa leitura sobre o Evangelho de João. No capítulo 2, diz assim: primeiro milagre nas bodas de Caná. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estando ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardas até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então você vê aqui Jesus ele tendo poder sobre os elementos da natureza. Jesus tem o poder sobre os elementos, porque ele é Deus, ele esteve lá na criação, no início. Lembra de João 1 que nós lemos? Ele é o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então ele tem o poder de tudo, porque ele criou tudo, na verdade. E a gente entende aqui também que tudo que Jesus transforma traz alegria. Então aqueles discípulos, a partir do que viram, creram, porque puderam presenciar ali aquele milagre extraordinário. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos
seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Os mercadores expulsos do templo. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subia a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou fora templo também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui este, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazeres isto? Jesus respondeu e disse: destruirei este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 40 anos foi edificado este templo, e tu destruirás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então você vê aqui Jesus, ele demonstrando a sua indignação contra aqueles que estavam mercadejando a palavra, aqueles que estavam deturpando o sagrado. E eles lembraram do versículo que fala, que Davi diz que o zelo da tua casa me consome. E Jesus ali profetiza a sua morte. Ele profetiza a sua morte dizendo que derrubaria o templo em 3 dias, quando na verdade ele estava falando que ele iria morrer e ressuscitar em 3 dias. E o próprio João fala aqui, depois que ele ressuscita, os discípulos acreditam mais ainda, eles creem mais ainda. No versículo 23 diz: muitos creram em Jesus. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então você veja aqui Jesus. Então a gente vê aqui Jesus mostrando o seu poder divino. Aquelas pessoas se aproximaram dele, mas Jesus sabia que eles não estavam sendo sinceros, porque Jesus vê dentro. Olha que interessante. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então, nós vemos aqui esse Deus onipotente, onisciente, que conhece o nosso coração. Jesus conhece o que está dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Aí ele diz no versículo 25, terminando: e não necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Por quê? Porque lá na criação ele estava presente. Lembra lá em Gênesis: façamos o homem. Ele fez parte, ele estava presente na criação do homem. Então, ninguém precisa lhe dizer ou mostrar sobre o homem, porque ele conhece o homem, ele participou desse processo da criação do homem. Ele vem desde o princípio e ele mostra aqui a sua grandeza, O discernimento de Jesus sobre os corações humanos é muito forte. Então, o que nós aprendemos aqui? Eu fiz um resumo, resumindo aqui o livro de capítulo 2. Primeiro, sinais que revelam a glória de Cristo. O milagre de Caná aponta para quem Jesus é e a sua missão. Segundo, autoridade messiânica. A purificação do templo destaca Jesus como centro da verdade e adoração e pronuncia sua ressurreição. E terceiro, a fé genuína versus superficial. O discernimento de Jesus sobre os corações humanos
nos desafia a ter uma fé verdadeira e transformadora. Eu espero que essa meditação tenha te ajudado. Espero você na próxima meditação. Vamos ler o capítulo 3. Fica com a sua Bíblia pronta para a gente poder mergulhar nas águas da palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, alguma orientação, você pode deixar aqui nos comentários o que você precisa saber, seu nome para a oração. Vamos ficar juntos até o final. Até o final desse livro. Eu tenho certeza que lá no final você vai ser uma pessoa totalmente diferente. Deus abençoe a sua vida.